Salve aí, galera, Wendel Gaviões. Corinthians vence a Ponte Preta num pasto, um gramado completamente alagado, encharcado. Eu pensei que o pior gramado que o Corinthians ia jogar ia ser aquele Morumbi lixo, mas aí veio a Ponte Preta com o Moisés do Carelli, conseguiu superar, né? Literalmente um gramado de polo aquático ontem. Mas o importante foi os 3 pontos, né? Apesar dessa diversidade aí do gramado, para o Corinthians, que é um time que extremamente técnico, né? Que gosta de toque de bola, aproximação e ultrapassagem, bola no ponto futuro, atacar o espaço. Então, foi um jogo muito difícil para um time que queria jogar futebol e a Ponte Preta que não tem tanta qualidade técnica, então tanto faz jogar num gramado seco, molhado. É, para eles foi até melhor, né? Jogar nesse bumba meu boi, chutão para frente, carrinho, falta, provocação. Então é inadmissível a Federação Paulista deixar acontecer um jogo naquele estado. É, graças a Deus o Ramon Dias não escalou o Memphis e os jogadores que entraram também não se contundiram, mas é uma máquina de lesionar. É o estádio daquele jeito, o gramado daquele jeito. Não deveria ter tido jogo, deveria ter sido adiado, mas já que teve, saímos com os 3 pontos. Não tem como fazer uma análise e dar notas porque não teve tecnicamente uma partida de futebol, né? Foi mais alguns raros momentos de chutões para frente, escanteio, falta. Então não tem como fazer uma análise e dar notas individualmente para cada jogador. Eu só queria pontuar um cara que eu gostei muito, que eu já venho gostando nessas 4 rodadas, né? Nessas 5 rodadas, apesar de na última rodada ele ter entrado pouco, que é o Thales Magno, Thales Mágico. Ele é muito diferente. Ontem só aumentou a minha raiva do Ramon Dias, porque no clássico ele preferiu entrar com o Romero primeiro, para depois colocar o Thales Magno. E ontem ficou muito claro que o Thales Magno ele pode não ser titular nesse time, mas ele é o reserva de imediato, quando for necessário para mudar, dar um novo gás ou tentar ir para cima, tirar um volante, botar ele. Ou então ele pode também jogar de meio armador, vindo por trás, ser o segundo atacante, jogar aberto. Então, ele tem se mostrado muito versátil. Então, não sei quanto que o New York quer, mas tem que pagar para prorrogar o empréstimo ou comprar ele de vez. Ele já disse que tá feliz, que quer ficar, e ele é um cara que precisa ficar. Não tem como a gente jogar com o Romero. Os moleques da base que são pontas também ali, nenhum está tendo oportunidade, por exemplo, o Kaique ou algum outro moleque, ninguém tá entrando. O Ramon insiste com o Romero, então o Thales Magno precisa ser comprado, não importa quantos dólares. O Romero recebe 1 milhão por mês, então tudo que tiver que pagar para o Thales Magno ficar, ou pelo menos até o final do ano, e depois tentar comprar, né, se for para renovar só, ou já comprar logo ele em definitivo. Precisa ser feito esse esforço urgente, porque ele é muito diferente. E ontem ele mostrou mais uma vez. E aí só tem esse ponto positivo, na minha opinião, só teve esse ponto positivo no jogo de ontem, que foi o Thales Magno. E teve alguns caras que já faz 5 rodadas que eles estão na mesma, jogando de forma pavorosa. Ah, mas o gramado não ajudou, beleza. Ontem e no Morumbi o gramado não ajudou. Mas o Hugo, lateral, ele é um coitado, ele é um coitado. Eu não sei quem escala ele, o que que ele faz, se ele é filho de alguém da diretoria, se ele é filho do Ramon, se ele é casado com a filha do Ramon, do Emiliano, não sei o que que ele faz. Mas ele é o Chico Bento, ele é um doido que fica em campo lá, ninguém sabe o que ele faz, ele também não sabe o que ele faz, ele não sabe marcar, ele não sabe atacar, ele é alto, mas não tira nenhuma bola de cabeça, ele não sei o que ele faz em campo. Então é um cara que tá tendo muitas oportunidades que não merece ter,
Não sei se é pra ficar claro que ele não merece ou se o Ramon Dias simplesmente é um doido. O Palácios entrou pouquíssimo ontem. Pelas condições do gramado, foi ok. Não dava para arriscar colocar o Palácios no jogo de ontem, né? E ele se lesionar. Mas, assim, o Hugo lateral tá cada dia me irritando mais. Ele não tem condições mínimas de vestir a camisa do Corinthians e entrar em campo. Um outro cara que também não dá mais, apesar de ter dado uma assistência ontem, é o Romero. O Romero tem sido assim de um ano pra cá, no mínimo um ano. Ele fica em campo, fazendo nada, correndo pra lá e pra cá, atrapalhando. Aí vai ter falta, ele fica rodeando se vai ter falta. Vai ter pênalti, ele fica rodeando lá, pênalti, erra pênalti. E ele fica tendo alguns lampejos. Então, uma bola que sobra pra ele, ele chuta, faz um gol, ele dá uma assistência. Mas fora isso, é 90 minutos de nada, sem tocar na bola, sem participar, sem marcar, né? Porque antes, a fiel torcida aí que ama o Romero, ah, não, mas ele é raçudo, ele marca, ele não tem mais isso. Já faz mais de um ano que o Romero não marca, não volta para ajudar o lateral, não faz nada. Ele não, quando ele pega na bola, ele estraga a jogada. E é tipo assim, em um jogo ele acerta duas coisas. Ontem foi um passe lá pro gol. Beleza, foi o passe para gol. Mas ele perdeu um gol também cara a cara com o goleiro. Ele, no geral, de 100%, ele é 2% que ele participa e 98% ele atrapalha. Então não dá pra ter um cara assim no elenco ganhando 1 milhão por mês e sendo capitão. Você entrar com uma braçadeira de capitão é um pecado. Temos que criar novas lideranças. Já temos algumas surgindo e temos que deixar elas mais fortes. Não deixar um cara desse entrar como capitão e titular. Não pode jogar mais o Romero. Eu odeio muito o Romero, mas ele tem cada dia mais tem provado que não dá mais, tá ligado? Não é porque eu odeio ele, respeito muito a história do Romero, ídolo do Corinthians, mas eu acho que tem que encerrar esse ciclo para não ficar com desgastado. Aí ele sai no final do ano ou no meio do ano, não sei, falando que no, a torcida chutou ele, fica igual o Cássio Fagner aí falando, mas tipo assim, tem que saber encerrar o ciclo. O Romero já fez muito pelo Corinthians, muito obrigado, mas já deu. Passou do tempo de encerrar o ciclo, tá desgastante agora. Tá desgastante, não tem mais o carinho, não consigo olhar pra ele mais com carinho. Quero que ele suma do Corinthians. E quando ele sumir do Corinthians, aí você volta com aquele. Lembra do Romero? 2015, 2017, 2018, campeão paulista. Lembra do Romero, aquele Romero? Aí é isso que vai ficar. Mas por enquanto, quando eu vejo a escalação, que eu vejo o 11, o Romero e o Czinho de capitão do lado dele, meu olho já começa a sangrar imediatamente e dá vontade de chorar na hora. Outro cara que eu, porra, tentei começar a ter paciência com ele, não tô falando só da partida de ontem, não, tá? Que ontem fez uma partida pra mim bem ruim, que é o Léo Maná. Ele também, eu acho que ele é que nem o Hugo, é um coitado, é muito azarado. Ele é tipo aquele Mantuan, o irmão do nosso querido Mantuan, o Mantuan atacante. O outro Mantuan que era o volante, os caras improvisaram ele de lateral direito e aí ele começou a falhar, entregar gol. O Léo Maná pra mim é a mesma coisa que ele. Ele é um coitado, não tem culpa de ser ruim ou de não ter conseguido se adaptar ao profissional. Mas dá pra ver, se olha na cara dele, ele joga cagado de fralda, tem medo de tudo, tem medo das jogadas. Porra, ele quase fez um gol contra bizarro ontem. Ele é assustado com a bola vem, ele se assusta, a marcação, ele tem que marcar, ele se assusta, ele tem que atacar, ele se assusta, ele é um assustado, tem medo de jogar futebol, pelo menos no profissional ele tem medo, ele é um coitado. O pior é quem escala. Também acho que não deveria escalar o titular ontem, Mateuzinho, né? Mas sei lá, alguém da base, o Caipira, colocar algum moleque lá que jogue sem fralda, que o Mantuan joga cagado. O Charles.
Eu não consigo mais olhar pra cara dele quando ele entra em campo. Cada vez que eu vejo ele com a camisa 8 do Corinthians entrando, eu fico sem reação. E ele nunca joga bem, é impressionante. Você não consegue falar duas jogadas boas do Charles nos últimos. Pode pegar os últimos 6 jogos, 10, 12 jogos. Você não consegue falar. Ele fez um gol lá contra o Grêmio. Beleza, não significa que ele jogou bem aquele dia. Fez o gol, mas não significa que ele jogou bem. Não tem, dos últimos 12 jogos, sei lá, ou mais, não tem um jogo que ele fez bem, pô. Tanto na marcação, quanto atacando, dando opção, dando passe. Então, quando ele entra, eu já fico com vontade de chorar também. Apesar que ontem, quando ele entrou no intervalo no lugar do Coronado, né? Um amigo meu que falou, né? Eu fiquei pensando nisso, que foi tipo, o Corinthians melhorou no segundo tempo. Aí foi porque o Coronado saiu e entrou o Charles. Aí eu fiquei pensando nisso, tipo assim, não, meu amigo falou assim, o time melhorou sem o Coronado. Aí eu fiquei pensando nisso. No primeiro tempo, com o Coronado, o Corinthians teve chance de fazer 3-0. O Yuri perdeu um gol, cara a cara com o goleiro. Depois o Coronado mesmo bateu um escanteio. E o próprio Yuri de novo pegou uma bola de primeira lá. O goleiro também, contra o Corinthians, o goleiro também vira um deus, né? Vira o Courtois, vira o Neuer. Catou. Teve a cabeçada do Thales Magno. Então, no primeiro tempo, o Corinthians poderia ter saído com a vitória de 3-0, tranquilo. Com o Coronado participando, dando alguns lançamentos, tentando. Então eu fiquei pensando nisso, pô, no primeiro tempo ele fez um bom jogo. Tipo assim, não é a característica do Coronado jogar num gramado molhado, brigar, dar carrinho, disputa corporal, física. Não é o forte dele, beleza. Mas ele não jogou mal e o time também não jogou mal no primeiro tempo. Dava pra ter ganhado 3-0 tranquilo. Só que no segundo tempo, sem ele, o time não dá pra falar que jogou pior. E eu também não quero falar que melhorou sem ele, porque o nosso meio campo era Charles, Martinez e Ranieri. Então é difícil falar que um time melhorou. Mas o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: o time povoou mais uma região do meio campo que a bola ficava pererecando. Então tinha muito chutão para lá e para cá e a bola parava sempre naquela região onde o Coronado nunca estava lá. Por exemplo, estava aberto, tentando criar ou tentando fazer qualquer outra coisa. E quando ficou com os três volantes que tem que jogar por ali naquela região do meio, talvez a bola parou de pererecar e ficar um pouco mais com o Corinthians. E aí nisso o Corinthians conseguiu fluir mais. Mas eu não lembro de ter tido nenhuma jogada que teve a participação de um desses três meias. De Charles, Martinez e Ranieri para criar jogadas. Não me lembro de ter nenhuma jogada do segundo tempo. Por mais que o segundo tempo o Corinthians criou também. Mas é isso, o Coronado, acho ele um pouco azarado, né? Ele poderia ter ontem dado 2 assistências, mas acontece, o gramado também não ajuda e ele também tem um pouco de azar. Um outro cara também que foi mal ontem e tem sido um ano terrível, né, por enquanto. São só 5 jogos, mas são 5 jogos terríveis. É o Yuri Alberto, né? Ele voltou a ser aquele mesmo Yuri Alberto do começo da temporada, do ano passado, perdendo gols absurdos, que você fala, pô, não tem como perder, ele tá fazendo sacanagem. E ele precisa se afastar de mulher, mano. Ele precisa parar de querer namorar, querer... Pô, quando a outra mulher dele largou ele lá, foi pra Europa, foi quando ele melhorou, fez 31 gols no ano aí. E agora que ele tá flertando com todo mundo, namorando de novo, ó como ele tá. Pô, vai jogar um videogame, irmão. Vai treinar, fica suave em casa. Fica de boa um pouco. É, ele tá numa fase ruim e cada jogo que passa ele vai se atrapalhando mais. E isso me dá uma raiva maior também do Romero, porque eu acho que se ele tivesse feito aquele gol de pênalti, teria dado um respiro. O Iraberto é igual criança.
Ele precisa estar sendo feito, fazendo gol, sendo mimado, abraçado. Ah, Yuri, você fez o gol, parabéns. Bonitinho, vai lá, faz mais um gol. Senão ele não consegue jogar. Ele começa a tropeçar, começa a errar tudo, porque ele fica nervoso. Ele tem um mental de uma abelha. Ele não tem um psicológico de nada. Ele não consegue aguentar nenhum tipo de pressão. E aí eu tô torcendo pra ele parar de se relacionar com as mulheres, de namorar, focar num videogame aí, fazer alguma coisa, algum outro hobby, pra ver se ele volta a ser o Yuri Alberto, ou que ele vai embora também agora no meio do ano logo. Foda-se. Quer ir embora? Vai embora. Foi a temporada do ano passado boa e foda-se. Some do Corinthians também, porque não dá pra ter um cara tão inconstante assim como camisa 9, né? Essa temporada vai ser uma temporada muito importante e não dá pra ter um cara que você não sabe se ele vai jogar bem ou não. Cada jogo é uma surpresa, ele pode tropeçar na bola e não fazer gols importantes, igual foi ontem, e já tinha sido também em outros jogos. Mas é isso, o Yuri Alberto, pra mim, ele tem que decidir o que ele quer da vida dele. Se ele quer jogar futebol, se ele quer ficar no Corinthians, se ele quer sair, se ele quer namorar, ele tem que decidir. Não dá pra fazer tudo, ele não consegue fazer tudo, ele não tem cabeça pra tudo. Então ele tem que escolher, ou ele vai jogar futebol, ou ele vai namorar, ou ele vai sair do Corinthians, tem que escolher uma coisa só e fazer logo, quanto antes decidir. Outro cara que me preocupa muito, sem ser o Yuri Alberto, Charles, Romero, Hugo, lateral, Léo Maná, é o nosso querido Martinez. Fez um golaço no Clássico. Ontem também poderia ter feito um golaço no primeiro tempo. Por isso que eu falei que a gente poderia ter ganhado de 3-4-0 no primeiro tempo fácil. Martinez teve uma bola que ele domina no peito e bate. O goleiro mais uma vez vira Buffon e defende. Mas assim, ele é um cara que não tem cabeça. E ele tomou um cartão amarelo muito bobo, por mais que eu acho que o juiz foi o culpado, né? O juiz deu um cartão amarelo ali que o Martínez não teve culpa. Ele deu uma provocada ali, mas depois ele tomou um empurrão de um outro cara que não estava envolvido na confusão. E o juiz deu o cartão amarelo assim para fingir que tinha um controle do jogo, mas não teve. Depois o zagueiro da Ponte Preta ficou fazendo a mesma coisa com o Martínez todas as vezes, toda a jogada, e o juiz não deu o cartão amarelo pro outro cara, camisa 4 lá, acho que é Barcelos, não sei o nome dele. Ficou provocando, tentando expulsar o Martínez. Mas o Martínez não caiu na pilha desse cara específico. Mas ele é um cara totalmente doido. Caiu em outra pilha, né? Tentou provocar, mas tomou um cartão. E até que ele deu uma sossegada depois do cartão, né? Ele ficou mais tranquilo. Só que, você conhecendo a personalidade do seu jogador, você como treinador, tinha que ter tirado ele no intervalo. Ele tirou o Coronado e deixou o Martínez. E aí o Martínez era questão de tempo, uma bomba relógio para ele ser expulso. Foi uma falta normal de jogo, né? Pelas condições do gramado ali, uma tentativa de dar um bote que você erra, uma bola prende ou a bola corre um pouco mais. Falta para cartão amarelo, ele já tinha cartão, foi expulso, ok. Só que o meu medo é os jogos grandes, principalmente de Libertadores, que vai ter, que a gente sabe que o Corinthians faz tempo que só tem jogadores que não têm o mínimo de psicológico, como nosso querido Raul Gustavo, o João Victor, que a gente tem sido prejudicado pelos nossos próprios jogadores sendo expulsos há muito tempo em competições internacionais, seja ela Libertadores ou Sul-Americana. E para mim o Martínez é uma bomba relógio. E na pré-Libertadores ou numas oitavas de Libertadores, para mim ele é um dos grandes favoritos a fazer uma cagada e fuder com o Corinthians. Então o Corinthians precisa, o Ramon Dias, conversar com ele o quanto antes. Ou assim que ele tomar o cartão amarelo, não importa se é 1 minuto de jogo ou se é 60 minutos do segundo tempo, tem que tirar ele imediato. Ele tomou o cartão, ele sai no próximo lance, tá ligado? Tem que ser assim. Ou conversar com ele, tentar entender o que ele quer pra vida dele, ou se ele tomar cartão com 2 minutos de jogo do primeiro tempo, tirar. Se for com 45 do segundo tempo, tirar. Tem que fazer alguma coisa para impedir esse cara de prejudicar o time e ficar com a menos. Ontem o Martínez e o juiz, o Luiz Flávio,
O que ele fez ontem de dar 10, 11 minutos de acréscimo não existe. Todo jogo ele faz a mesma coisa com o Corinthians, pô. Todo jogo. Só ele que faz. Inventa falta, inverte lateral, inventa escanteio, tira escanteio. Dá 11 minutos de acréscimo, até a bola que bateu na trave ali, você vê ele quase comemora quando no último lance ali o Split acerta a bola na trave, ele quase pula, comemora junto, pô. Bizarro esse cara pitar jogos do Corinthians e o Corinthians não fazer nada. Tem que entrar com alguma liminar, alguma decisão pra ele não pitar jogos do Corinthians, é só pegar todos os últimos. Tudo que ele fez contra o Corinthians, pô, não dá. Mas é isso. Não tem notas ou análise, mas foi mais um desabafo de caras que você consegue ver que a longo prazo vai prejudicar o Corinthians. E o único destaque aí de ontem, que foi o Thales Mágico, tem que renovar com ele, se possível até o final do ano, ou tentar comprar logo. E o restante desses caras que eu falei aqui são caras que tem tudo para prejudicar o Corinthians aí nesse ano, se o Corinthians não abrir o olho, se o Ramon Dias também não acordar. Então é isso. Sábado tem um jogo em casa, finalmente. Um jogo com um gramado bom, atmosfera incrível, um estádio bonito, sem ficar todo fodido por causa da chuva, uma drenagem boa e o apoio da fiel torcida. E é isso, né? Vamos por mais uma vitória agora sábado e torcer para um tropeço do Mirassol aí para a gente classificar em primeiro e ter vantagens aí na próxima fase. Aparentemente esse ano a fase de grupos vai ser bem tranquila para o Corinthians, né? A Inter de Limeira e o Botafogo de SP são dois times que estão sofrendo aí para empatar ou ganhar os seus jogos, então tá entre o Corinthians e Mirassol mesmo para ficar primeiro ou segundo. E aí depois na fase de mata, bora para cima. O Corinthians precisa começar esse ano com o título. Então, nada melhor do que ganhar um Paulistão para dar aquela confiança para o restante da temporada, para Libertadores, para a Copa do Brasil, para o Brasileirão também. E eu acho que é um título que está muito palpável. Só colocar a cabeça no lugar, os jogadores baixar um pouco a bola, porque eles ainda estão pensando que eles estão no ano passado lá, as 9 vitórias seguidas do Brasileirão. Então tem que baixar a bola. Esse é o novo ano. É um começo de temporada, não tá todo mundo fisicamente igual estava ano passado, tem que correr atrás, com muito pé no chão, mas eu acho que vem coisas boas por aí e tem só alguns detalhes para ajustar. O treinador tem que começar a enxergar o jogo diferente, mas eu tô muito confiante para esse Campeonato Paulista e esse começo de temporada que, por mais que tá com time misto, aí um gramado é ruim, o outro é ruim, dá para ver algumas coisas que ficou do ano passado, por exemplo, o primeiro tempo contra o São Paulo foi muito bom, e outras coisas que precisa mudar, mas tem sido, no geral, satisfatório esse início de temporada, na minha opinião. Tá bom? Então, domingo tem vídeo novo, então depois do jogo de sábado. Sábado estarei na Neoquímica Arena também, tava morrendo de saudades de ir. E é isso, vai Corinthians!